Olá, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, com muito prazer, alegria. Obrigado por quem tem inscrito, que tem feito seus comentários. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos. E o vídeo que eu estou trazendo hoje envolve a Praça Tiradentes. É a nossa praça central aqui da cidade de Ouro Preto. Nossa Praça Tiradentes. Essa que vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui. Até a praça, uma linda praça maravilhosa. Então a Praça Tiradentes em Ouro Preto, Minas Gerais, corresponde ao antigo Morro de Santa Quitéria. No século XVIII, esse morro serviu como divisor de águas entre as freguesias de Antônio Dias e Pilar. Então, era divisor de água. Ali que fazia a divisão entre essas duas freguesias, a do Pilar e de Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias. E por sua localização estratégica, foi palco de construções de importantes edifícios públicos e da exposição da cabeça de senhor Joaquim José da Silva Xavier após a sua execução. Bem, inicialmente a área era conhecida como Morro de Santa Quitéria e abrigava a Capela de Nossa Senhora do Carmo, além de servir como ponto de divisão entre as freguesias. Praça da Cadeia, porque ali era Casa de Câmara e Cadeia, Praça da Cadeia. E também Praça da Independência, teve o nome de Praça da Independência. No século XIX, a praça foi denominada Praça da Cadeia e, posteriormente, Praça da Independência. Ainda não foi Praça Tiradentes. Ainda até agora, no momento, século XIX, foi Praça da Independência. Eu quero aproveitar dessa postagem e mostrar a vocês alguns detalhes, entre os muitos detalhes que passam despercebidos pelos turistas, pelos visitantes, passam despercebidos. E são detalhes importantes da história, que compõem a nossa história. Então, existem vários detalhes que não são passados para os visitantes, ou até mesmo eles não importam, não veem, não conseguem ver. Ouro Preto é cheio de detalhes. A cada esquina você tem uma história, a cada esquina uma história. A cada passo que você dá é uma história. Então, veja bem, mas antes, eu quero dizer que em 1894, com a inauguração do monumento a Tiradentes, a praça passou a se chamar Praça Tiradentes, em homenagem ao inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Esse detalhe eu já falei aqui nesse canal, mas não canso de falar. É para memorização. Mas nós vamos ver os detalhes que eu falei anteriormente. Detalhe que passa despercebido, às vezes ninguém conta, ninguém mostra. Já falei, Ouro Preto, dependendo da faixa etária do visitante, Ouro Preto é um local que você faz os seus passeios caminhando, você pode tirar suas fotos à vontade. Então vamos lá. Então,
vamos continuar a história, né? Porque a história não para. Ela é eterna. A história é eterna. Sempre descobrindo um dos prédios mais importantes da Praça Tiradentes, com arquitetura que remonta ao período colonial, casa de câmara e cadeia. Atualmente é o Museu da Inconfidência. Hoje é o Museu da Inconfidência. Outro edifício de grande relevância histórica, onde funcionava a administração municipal e a prisão da época. Bem, então, veja bem, já mostrei sobre a praça, falei um pouco sobre a Praça Tiradentes, mostrei lá aos fundos do Museu da Inconfidência, ao centro, a estátua que foi erigida em homenagem ao centenário do Sr. Joaquim José da Silva Xavier. E agora trataremos de outro assunto, na mesma praça, que é o Conjunto Alpoim. Conjunto Alpoim. Paulo, que Conjunto Alpoim? Então aí vem as dúvidas das pessoas. Aí que surgem as dúvidas. O Conjunto Alpoim, ele refere-se a um conjunto de 5 sobrados construído entre 1740 e 1745 na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas Gerais, projetados pelo engenheiro militar José Fernando Pinto Alpoim. Estes sobrados, com suas sacadas e janelas niveladas entre si, ignoram o nivelamento do chão e estão localizados em uma extremidade na praça. Esse conjunto é um exemplo da arquitetura colonial da região e contribui para a importância histórica e urbanística da Praça Tiradentes, que é um espaço público central na cidade. A praça, por sua vez, é marcada pela presença do monumento de Tiradentes. Em resumo, o Conjunto Alpoim é um conjunto de sobrados históricos projetados por José Fernandes Pinto Alpoim, localizados mesmo na Praça Tiradentes, Ouro Preto, que faz parte da composição arquitetônica e história da praça, juntamente como monumento a Tiradentes e o Museu da Inconfidência. Eu repeti novamente para ficar bem gravado, mesmo. Eu não gosto muito, quando eu estou com visitante, ficar fazendo suposições. Eu faço muitas pesquisas em fontes primárias, para quem não sabe, em arquivos públicos mineiro, arquivo público municipal, em diversos arquivos que tem documentos antigos. Então a gente chega, às vezes que eu levo um tempinho para postar, porque eu não vou pegando as coisas assim de cara e postando. Eu pesquiso, vou no local, faço a pesquisa, tiro minhas fotos e tiro minhas conclusões, aí que eu venho postar aqui no canal. Nesse conjunto de sobrados que eu mencionei, situado na Praça Tiradentes, são vários sobrados que formam um conjunto. Já falei, Conjunto Alpoim. Veja bem, essa é um dos detalhes um dos mais relevantes e importantes situado na Praça Tiradentes, que às vezes passa despercebido. É importante falar, é importante demais falar para o visitante sobre isso. E um sobrado esse que eu estou te mostrando, primeiro, é o Conjunto Alpoim. Depois eu vou te mostrar exatamente a casa que viveu Manuel
de Portugal e Castro. Ele tinha um nome maior, Dom Manuel de Portugal e Castro. Esse é o nome dele. Sabia quem foi esse homem que morou na Praça Tiradentes? Dom Manuel de Portugal e Castro, ele foi o último governador da capitania de Minas Gerais. É importante demais. Foi governador-geral da capitania de Minas Gerais. Sabe que ano? De 1814 a 1821. Membro da junta criada em 18 de junho de 1823 para a reforma da lei fundamental. Depois foi nomeado governador da Ilha da Madeira, cargo que exerceu durante alguns meses, de 1826, quando foi nomeado o 80º governador da Índia, até 1830, e 50º vice-rei da Índia até 1835. E o sobrado que ele morou está lá. E tem mais detalhe, mais importante nesse sobrado. É um restaurante embaixo e o sobrado fica em cima. Então, esse é um dos detalhes que devemos nós mostrar para os nossos visitantes. Eu, assim, na minha concepção, realmente é muito importante saber que o último governador da capitania de Minas Gerais morou na Praça Tiradentes, em um sobrado no conjunto Alpoim. Após o fim de seu vice-reinado, houve revoltas na Índia com a nomeação de Bernardo Pérez da Silva como governador, e dessa forma voltou a governar por breves dias. Foi ministro da Marinha e Ultramar de Saldanha de 6 de outubro de 1846 a 28 de abril de 1847 e ministro dos Negócios Estrangeiros do mesmo governo, desde 4 de novembro de 1846 até 28 de abril de 1847. Serenidade, que merece uma explicação bem sucinta, bem pesquisada. Bem, encontra-se sepultado no cemitério dos Prazeres, no jazigo número 927 da rua 35, Manuel de Portugal e Castro. Foi o último governador da província da capitania de Minas Gerais, no período colonial, com sede em Vila Rica, Ouro Preto. Ele ocupou o cargo por volta de 1750, quando a região já estava em processo de urbanização e desenvolvimento, com a formação do conjunto arquitetônico da Praça Tiradentes. Eu gosto muito de explicar sobre esse assunto. As pessoas se interessam em saber. A Praça Tiradentes, em Ouro Preto, já estava em processo de formação arquitetônica quando ele governava a região. Contexto histórico de sua atuação, a região de Vila Rica, onde hoje se encontra Ouro Preto, era o centro administrativo e econômico da capitania de Minas Gerais. Na época, a cidade passava por um período de crescimento e desenvolvimento, com a construção de importantes edifícios e espaços públicos, como a Praça Tiradentes. Manuel de Portugal, Dom Manuel de Portugal e Castro, como governador, teve um papel importante na administração e desenvolvimento da região. Agora, é importante salientar
um detalhe muito importante. A casa está lá, o sobrado está lá, na parte de cima, mas infelizmente ninguém mora lá, e lá ficou. Na grade de cima, existe uma grade assim no parapeito, né? Uma grade que foi deixada uma inscrição fundida em aço ou metal forjado, está lá até hoje, e foi escrita em latim. E outra coisa, se formos ou já fiz essa tradução para português, que se diz: para a memória do benefício imortal, meu nome fica gravado nesse metal. Aí eu vou repetir: para a memória do benefício imortal, meu nome fica gravado nesse metal. Bem, está lá no andar de cima, gravado. Foi um elogio? Foi uma homenagem? Agora vem as controvérsias, dizendo que uma mulher que deixou escrita para ele, uma mulher que deixou... Não, mas não começamos com suposições. Pelos benefícios que ele prestou para a capitania, foi deixado essa homenagem para ele. Teu nome ficou gravado nesse metal. Então tá, então deu para compreender os detalhes que deixam de ser explicados e passa despercebidos. Eu tenho outros, tem da Marília de Tisseu, conheço a biografia dela desde quando ela nasceu, em 1757 até 1853, quando ela faleceu. Eu tenho de Francisco de Paula Gomes Freire, que foi um confidente que morou na Rua Direita. Eu vou postar sobre esses detalhes também. Tem a casa que foi preso Tomás Antônio Gonzaga no dia 23 de maio de 1789. Tem toda a história dessa casa. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado por tudo. E aí, assista esse vídeo até o final. Dê seu like. Escrevam e leiam. Leiam para você tirar suas dúvidas. Talvez você já veio aqui e não chegou a ver. E quando voltar para as suas residências, vocês vão falar: olha lá para a casa lá que morou o primeiro, o último governador da capitania, que foi o Dom Manuel de Portugal e Castro. Eu fico por aqui. Muito obrigado. E não se esqueça de escrever. Até lá!